Esse vídeo faz parte do programa de tutoria para a disciplina de álgebra linear. Ok? Essa é a questão 1 da lista 5. Lista voltada para as questões de alto valor, alto vetor. Bem, a questão 1 ela diz o seguinte: encontre os autovetores e autovalores correspondentes das transformações lineares dadas. Eu tenho 3 transformações, nas alternativas A, B e C. E eu vou resolver a alternativa A e B. Por que só A e B? Porque a alternativa C ela é bem semelhante a A, só é um pouco maior. A matriz de transformação vai ser uma matriz 4x4 em vez de 2x2. Porém, ela já vai ser triangulada. Façam que vocês vão ver que ela já vai estar triangulada, então vai ser bem fácil de resolver ela. Por mais que a matriz é grande, mas não é difícil. Certo. A letra A, ela diz que a transformação T leva um vetor do R2 para o R2, ou seja, ele é um operador linear, tal que t de xy é igual a x mais y, 2x mais y. Bem, para calcular autovetor e autovalor é meio que uma receita de bolo. Então eu separei em alguns passos, na verdade eu separei em 4 passos. O passo 1 é aplicar a transformação numa base do R2. Ok? Então eu vou pegar o quê? Uma base conhecida do R2 e aplicar a transformação em cada vetor dessa base. A base mais simples que a gente tem é a base canônica. Se a questão der uma base preferencial, ela fala assim, considere tal base, você tem que usar a base que a questão deu. Como essa questão não deu uma base preferencial, então você vai usar aquela que é mais fácil. E a mais fácil é a base canônica. Certo? Então eu aplico a lei de transformação no vetor 1 em 0, eu tenho 1 mais 0, o x é 1, o y é 0, que fica 1. Depois eu tenho 2 vezes 1 mais 0, que fica 2, certo? Depois eu aplico a transformação no vetor 0 e 1. Então eu vou ter x igual a 0, então 0 mais y igual a 1, 0 mais 1 que é 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 que dá 1. Então eu tenho o vetor 1 em 1, correspondente a essa transformação. O passo 2 é montar a matriz de transformação. A matriz de transformação ela é uma matriz onde as suas colunas são os vetores que a gente calculou no passo 1. Ok? Então eu vou ter uma matriz de coluna 1 e 2, esse primeiro vetor, depois com coluna 1 e 1. Ok? É essa matriz aqui. E esse vetor é dessa transformação e esse 1 em 1 dessa transformação. O passo 3 é resolver a equação de alto valor. Bem, uma equação de alto valor autovetor é uma equação do tipo, um operador aplicado num vetor é igual a uma constante qualquer vezes esse vetor, Na verdade, essa é a definição de autovetor. Autovetor é um vetor onde você aplica uma transformação e o resultado da transformação é um múltiplo desse vetor, certo? Ok, se eu passo esse lambda v para o outro lado da igualdade, vai ficar aqui AV menos lambda v igual a 0, o vetor nulo. Coloco v em evidência. Quando eu coloco v em evidência, fica v vezes o termo A menos lambda I. Por que I? Porque lambda tem que ser uma matriz para subtrair A, A é matriz. E isso é igual a 0. Como o V não nos interessa igual a 0, a gente descarta o V e fala que esse termo aqui é igual ao vetor nulo. Se tira o determinante, tem que ser igual a 0, certo? Então, essa equação aqui, det de A menos lambda I é igual a 0. Essa é a equação de alto valor, tá bom? Já pode partir dela. Essa explicaçãozinha, eu gosto de fazer a conta daqui e chegar aqui. Mas já pode começar dessa equação aqui, determinante de operador menos lambda i é igual a 0, ok? Então tá, quem é o nosso A menos lambda i? E a identidade, então, seria a nossa matriz A, que era aquela matriz 1, 2, 1 e 1, onde a diagonal principal vai subtrair lambda, só isso. Certo? Então é 1 menos lambda, 2, 1 e 1 menos lambda.
O determinante dessa matriz é bem fácil, né? A gente multiplica essa diagonal e subtrai com essa outra diagonal, né? A principal menos a secundária. Então, a diagonal principal é 1 menos lambda vezes 1 menos lambda. Isso dá 1 menos lambda ao quadrado menos 1 vezes 2, que é 2. Então, 1 menos lambda ao quadrado menos 2 e tem que ser igual a zero. Se eu passo, por exemplo, esse 2 para o lado de lá da igualdade, fica aqui 1 menos lambda ao quadrado é igual a 2. Eu tiro a raiz dos dois lados, fica que 1 menos lambda é mais ou menos 2, certo? E eu posso passar o 1 para o outro lado, né? Fica que lambda é igual a 1 mais ou menos 2, raiz de 2, certo? Então eu tenho duas respostas possíveis para lambda. O passo 4 é calcular os autovetores correspondentes aos outros valores. Ou seja, eu vou escolher um lambda, fixar. Eu tenho dois valores de lambda. Eu vou escolher um desses valores e jogar naquela equaçãozinha lá atrás. Nessa equação aqui, ó. Nessa equação de alto valor. Tá? Eu jogo o valor desse lambda aqui e tento achar os V. Tá bom? Então, para lambda igual a 1, ou seja, igual a 1 não, igual a 1 mais raiz de 2, certo? Eu chamei de lambda 1. A gente vai ter, né? O operador vezes o vetor tem que ser igual ao quê? Ao lambda vezes o vetor, certo? Esse é o múltiplo. E eu tenho que achar agora esse vetor x e y aqui, que eu escrevi em forma de matriz coluna. Se a gente faz essa multiplicação, a gente chega no sisteminha. É bem fácil chegar nesse sistema. Tá? Trocando em miúdos, é só multiplicar o x nesse elemento, o y nesse, e embaixo a mesma coisa. O x nesse elemento e o y nesse elemento aqui. Tá? A gente chega no sisteminha. Tem um cachorro latindo, peço que ignore. Onde eu tenho x mais y é igual a x, né? X vezes 1, ó, desse lado aqui, x vezes x, né? Ou 1 menos vezes x, hoje estou confundindo as coisas. 1 vezes x é igual a x, raiz de 2 vezes x é igual a x, raiz de 2x, né? Certo? Eu posso cortar, eliminar esse x aqui com esse x aqui, e fica que y é igual a 2 raiz de 2 vezes x. E aqui a mesma coisa, eu posso cortar o y com esse y, fica aqui 2 vezes x é igual a raiz de 2 vezes y. Só que y é quem? Y é raiz de 2x, certo? Então, se eu multiplico raiz de 2x com raiz de 2 vezes raiz de 2 fica 2, né? Eu tenho 2 desse lado, eu posso cortar os dois, fica que x é igual a x. Então, ok, as duas equações satisfeitas. Assim eu posso escrever um vetor genérico, xy, como x, raiz de 2x. Por quê? Porque eu falei que o y é raiz de 2x. Eu tenho x nas duas coordenadas. Eu posso colocar o x do lado de fora. Assim, a gente vai ter um autovalor, um autovetor V1, eu chamei de V1, igual a 1, raiz de 2. Tá bom? Qualquer múltiplo desse vetor também é um autovetor, né? Só que a gente escolhe o mais simplificado. Agora, a gente vai testar para lambda 2, né? Igual a 1 menos raiz de 2, que foi aquela segunda resposta. Mesma coisa. Escrevo o operador, multiplico pelo vetor, igualo a nosso lambda vezes o vetor. Fazendo a multiplicação, a gente chega num sistema bem parecido, que a única diferença é o sinal de menos. Tá bom? Ok? Então, x mais y é igual a x menos raiz de 2 vezes x. Eu posso eliminar esse x com esse x, fica que y é igual a menos raiz de 2x. E se eu substituo que y é igual a menos raiz de 2x na equação de baixo, vai dar que x é igual a x, então essa equação está ok, né? Não deu nenhuma indeterminação. Logo, V pode ser um vetor genérico do tipo x e y, onde o y é quem? Menos raiz de 2x, né? Coloco o x em evidência, porque está nas duas coordenadas, então é um múltiplo do vetor 1 e menos raiz de 2. Assim a gente tem o nosso autovetor como 1, menos raiz de 2.
E essa foi a alternativa A. A alternativa B, ela fala que eu tenho uma transformação que parte do conjunto dos polinômios de ordem 2 para ele mesmo, né? Para o conjunto de polinômios de ordem 2. Tal que a transformação de um polinômio, né, de uma função f de x qualquer, vai ser igual à derivada desse polinômio mais o próprio polinômio. Bem, nesse momento aqui, a gente espera que todo mundo saiba derivar, ok? Geralmente os cursos de cálculo são ofertados no mesmo período que o curso de álgebra linear, ALGA, seja o que você estiver fazendo. A FJM é certeza, né? Álgebra linear é junto com o cálculo 1. Então, nessa altura do campeonato aqui, você já deve saber derivar. Ok? E a questão ainda dá uma dica, né? Lembre-se que esse conjunto aqui, ó, 1x de x² é uma base para os polinômios de grau 2. Eu multiplico esse 1 por uma constante, mais esse x por outra constante, mais esse x² por outra constante, e dá um polinômio de grau 2. Bem, o passo 1 é, novamente, aplicar. Aqui é uma digitação, tá? Não é R2, aqui no caso seria P2, tá? Bem, eu aplico T de 1. Vamos lá. T de 1 seria a derivada de 1 mais a função que é 1, né? Derivar 1, 1 é constante, dá 0. Então 0 mais 1 é 1. Depois, T de x, né? A derivada de x é 1 mais a própria função que é x. T de x². A derivada de x² é 2x mais a própria função que é x². Ok? Aí a gente vai montar a matriz de transformação. Bem, essa matriz de transformação, essa pergunta de onde que eu tirei, porque agora a gente não tem vetores para falar que as colunas são que os vetores são as colunas dessa matriz. Na verdade, a gente pode pensar que x, o x e x², que é 1x e x², como se fosse as coordenadas de um vetor de três coordenadas. Então, eu penso que eu vou ter uma constante que multiplica 1, uma constante que multiplica o x, uma constante que multiplica o x². E essas constantes vão ser, né, esses números vão ser as colunas da minha matriz. Então, na primeira coluna, eu vou pegar a primeira transformação. Eu tenho que um a vezes 1, mais um b vezes x, mais um c vezes x². Como o termo de x e x² não aparece, quer dizer que o b e o c é 0. Então está aqui, ó, 0 e 0. E o termo a, que multiplica 1, eu estou chamando de 1. Estou chamando não, né? Tem que ser igual a 1 cada transformação. Tá. Agora o t de x, né? Eu tenho aqui um número a que multiplica 1, mais um número b que multiplica x, mais o número c que multiplica x². Como não aparece o termo de x², quer dizer que o termo c é igual a 0. Então, aqui o termo a tem que ser igual a 1 e o termo b é igual a 1. É essa coluna, 1, 1 e 0. Aqui a gente tem um termo de x, um número que multiplica x, que no caso é o 2, e o número que multiplica x², que é 1. Mas a gente não tem um número independente aqui, uma constante independente que multiplicaria o número 1. A gente não tem, então quer dizer que essa constante, nosso a é 0, o b é 2 e o c é 1. Tá bom? Então tem essa matriz aqui. Passo 3. Resolver a equação de alto valor. Bem, novamente, é idêntica àquela questão. Na verdade, eu só copiei e colei os mesmos passos e fui modificando o que estava dentro, né, os vetores. Então, eu tenho que resolver essa equação aqui, o determinante de a menos lambda igual a 0. Nossa matriz. A gente viu a matriz aqui atrás, ó, essa matriz aqui. A diferença é que eu vou subtrair na diagonal principal por lambda. Então, ó, a diagonal principal
por lambda. Note que essa matriz já está triangulada, ó. Esse triângulo inferior aqui, ele é 0. Então, eu só preciso multiplicar a diagonal principal. Tá? Então, 1 menos lambda vezes 1 menos lambda vezes 1 menos lambda, que dá 1 menos lambda ao cubo. 1 menos lambda ao cubo é igual a 0 pela equação que a gente tem que ter. Então, quer dizer que esse termo do lado de dentro, ó, esse 1 menos lambda tem que ser igual a 0. Se 1 menos lambda é igual a 0, então o lambda é igual a 1. 1 menos 1 é igual a 0, 0 ao cubo é 0. Tá, a gente tem um único alto valor. Bem, o quarto passo é calcular os altos vetores correspondentes aos altos valores, né? Então, se o nosso alto valor é igual a 1, novamente coloco a matriz de transformação vezes o nosso vetor, né? Eu falei o quê? Que o x e o x quadrado é como se fossem as coordenadas, né? E os números que determinam os vetores são o quê? São esse A, B e C. Tá? A é o termo independente, B é o termo que multiplica o x quadrado, e C, ou x, e C é o termo que multiplica o x quadrado. Tá? Então, a matriz de transformação vezes o vetor, nosso alto vetor, tem que ser igual ao lambda, que nesse caso é 1, vezes o nosso alto vetor. Fazendo essa multiplicação, a gente tem que A mais B é igual a A, B mais 2C é igual a B, e C é igual a C. E isso acarreta o quê? É só fazer essa multiplicação que você cai nesse sistema. Isso acarreta que B é igual a 0, C é igual a 0 e A é igual a A. Porque é o seguinte, eu corto esse A com esse A, fica aqui B igual a 0. Certo? Então B igual a 0, nessa equação de baixo, o B não vale de nada, então fica aqui 2C igual a 0. Né? Se C igual a C, C igual a 0, A e B igual a 0. O A fica igual a A aqui em cima. Ó. Se B igual a 0, a gente não tem nenhuma informação para o A, então A é igual a A. Assim a gente tem um vetor do tipo A vezes 1 mais B vezes o x mais o C vezes o x quadrado. Como B e C é 0, então apenas A vezes 1. Assim, nosso alto vetor, né, seria o número 1. Tá bom? O termo mais correto, eu creio que seja autofunção e não autovetor, nesse caso. Mas, como a gente está trabalhando que tudo é um vetor, tudo que faz parte do espaço vetorial é um vetor, então a gente pode chamar disso de autovetor, pelo menos nesse contexto nosso aqui. Bem, isso foi tudo. Muito obrigado. Dê o seu gostei se você gostou. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Deixe um comentário se tiver alguma sugestão, alguma reclamação. E é isso aí. Até a próxima.